Hoje nós vamos seguir do capítulo 1 da segunda sessão do Catecismo, que é a sequência do segundo e do terceiro mandamento. Então vamos rezar, para começarmos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouve. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de tudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Lucas, padroeiro do Ministério Universidades Renovadas, rogai por nós. Então vamos lá. Segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento, Não tomar seu santo nome em vão. Esse mandamento, assim como o primeiro mandamento, que foi falado na semana passada, ele pertence ali ao âmbito da virtude da religião. E ele regula, assim, de forma mais particular, como nós fazemos o uso das palavras ou das ações em relação a Deus ou às coisas santas. Em Êxodo, o Senhor nos diz, não pronunciará o nome do Senhor, teu Deus, que é justamente, este mandamento. Mas o que seria esse tomar seu santo nome em vão? O que isso quer dizer, O que é tomar o nome de Deus em vão? O que a gente não pode fazer? Que é um mandamento que fala o que nós não podemos, Então, o que é isso que a gente não pode fazer? Então, vamos entender melhor. Esse mandamento, ele nos proíbe, em suma, 3 coisas. Pronunciar o nome de Deus sem respeito. Blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem, contra os santos e contra todas as coisas santas ali, que estão próximas a Deus, Então, a igreja, aos sacerdotes, aos próprios paramentos da igreja, quando se usa, por exemplo, uma patena para, o que não é de fato santo, isso também é uma blasfêmia, apesar de não ser por palavra, mas por ato, por ação. E o terceiro, fazer juramentos falsos, desnecessários ou proibidos. A gente vê que cada uma dessas 3 coisas, que estão englobadas nesse segundo mandamento, de tomar seu santo nome em vão, elas também se desdobram. E a gente vai entrar em detalhes para entender cada uma delas, O que seria pronunciar o nome de Deus em respeito? O que isso quer dizer? O que a gente não pode fazer? Como nós devemos cuidar e ter atenção no nosso dia a dia, nas conversas que a gente tem com outras pessoas, muitas vezes pessoas que de fato não amam nem respeitam a Deus, O que devemos fazer para não cairmos nesse mandamento? Então, vamos entender um pouquinho do porquê que é tão grave pronunciar o nome de Deus sem respeito. Porque, primeiro, o faltar respeito ao nome de Deus, ele quer dizer que pronunciar este santo nome e tudo que se refere de modo especial ao próprio Deus, ao nome de Jesus Cristo, de Maria dos Santos, como eu havia dizendo, com ira, por escárnio, ou de outro modo um pouco reverente, Muitas vezes a gente vê piadas, coisas que não envolvem um amor a Deus, mas pelo contrário, uma rejeição, um ódio. É diferente da gente estar passando uma dificuldade e falar assim, meu Deus, me ajuda. Misericórdia, Senhor, me ajuda. Quando a gente fala isso, muitas vezes a gente está pedindo de fato uma ajuda mesmo, A gente fala com amor, a gente não está blasfemando, a gente não está pronunciando, a gente está pedindo de fato uma ajuda. Mas os momentos onde as pessoas utilizam disso para fazer escárnio, ou ir, ou isso é tudo culpa de Deus, ou Deus, que fez todo esse desastre, permitiu esse desastre, fazendo escárnio mesmo, ou brigando com Deus, ou um sentimento de ódio para com Deus.
Isto é uma profunda falta de respeito e um pecado grave. Segundo ainda, né, dentro do tomar seu santo nome em vão, blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem e contra os santos. A blasfêmia, ela é um pecado, assim, horrível, que, por meio de palavras ou atos, né, de desprezo, a pessoa que está proferindo, ela está amaldiçoando a Deus, ou a Virgem Santíssima, ou os santos, ou as coisas santas. Isso, infelizmente, né, nesse século que a gente vive, não é tão incomum de ver, pelo contrário. Assim. Tem culturas que isso tornou até uma expressão corriqueira que as pessoas não fazem mais caso, sabe? Um exemplo, tanto em peças teatrais, que usa-se, entre aspas, de um velado humor para blasfemar contra Deus. A gente tem visto, assim, nos últimos anos, carnavais onde se usa da imagem de nosso Senhor Jesus Cristo com vestinho, né, de homossexual, ou com peças, né, sem pudor à Virgem Santíssima, ou samba enredo, onde, entre aspas, o diabo vence a Deus. Tudo isso são formas de blasfêmia e pecados horríveis e gravíssimos. E da mesma forma, né, contra os santos, quando se quebra imagens, quando se desprezam, né, a Virgem Santíssima, tudo isso são blasfêmias, seja Deus e seja tudo aquilo, né, que está ao redor de Deus, aquilo que é sagrado. Como eu dizia, né, que muitas vezes se torna até, entre aspas, cultural. Na época que eu morava na Itália, tinha uma expressão que eu não entendia no início, e os italianos falavam muito, assim. Depois eu fui entender que aquilo era uma blasfêmia. Quando, tipo assim, você batia bateu o dedão do pé na porta, e aquilo dói. Aí você falava, nossa, ai, nossa. Falavam-se uma blasfêmia contra a Virgem Santíssima. E né, uma cultura que está cada vez mais pagã, por muito pouco se blama a Deus, seja em espetáculos, sejam em rodas de conversa, com piadas, ou corriqueiramente, por nada. Uma outra coisa, né, que também é blasfemo, que é usar o nome de Deus para encobrir práticas criminosas. Ou seja, eu sou lá o ditador e falo que, né, tô obrigando aquele povo à servidão, à tortura ou matar, segundo Deus, falando que isso tudo é por Deus, usando o nome de Deus, né, para encobrir práticas criminosas, ou abusar, né, do nome de Deus para cometer um crime que provoca a rejeição da religião. Ou você fala que você está fazendo aquilo por Deus, porque Deus te mandou, mas na verdade aquilo é algo que vai completamente o contrário, né, dos mandamentos e da vontade de Deus. Então você está usando o nome de Deus em vão, de forma muito grave. E também, né, é um pecado grave. E aqui eu deixo uma frase, né, de Santo Agostinho: o nome de Deus é grande quando é pronunciado com respeito devido à sua grandeza e majestade. O nome de Deus é santo quando se pronuncia com veneração e temor de ofendê-lo. E ainda, né, dentro do segundo mandamento, a gente tem esse terceiro desdobramento, onde pode-se tomar, né, o santo nome de Deus em vão, onde deve-se ter cuidado e atenção para não cair nesse pecado, que é através dos juramentos. O fazer juramentos falsos, desnecessários ou proibidos. O fazer juramento, ou jurar, né, é invocar a Deus como testemunha do que se afirma. Ou seja, você está chamando Deus
invocando, né, a veracidade divina como garantia da sua própria veracidade, né? Estou jurando por Deus tal coisa. Então, envolve, né, naquele seu juramento, naquela sua fala, um testemunho que ele é inegável, porque o Senhor é a própria verdade, né? Só que se você está jurando em falso, você coloca, né, Deus, que é a própria verdade, né, e testemunha da verdade, como uma testemunha de uma mentira. Isso é muito grave. O juramento é a invocação do nome de Deus, testemunha da verdade. Não se pode fazer a não ser na verdade, no discernimento e justiça. Essa é uma frase, assim, que eu achei ela muito bonita, tem até o desdobramento dela que eu vou pegar aqui, que é do catecismo. Eu usei, deixa eu ver a câmera aqui, se dá para pegar. Eu usei os dois catecismos, né, para preparação, o catecismo de São Pio X, não sei se vocês têm usado ele é muito equético, como é o catecismo, mas porque ele segue perguntas, né, e respostas, então ele é bem fácil de entender, e quando se quer aprofundar mais, né, o que tem aqui no catecismo de São Pio X, se quer aprofundar mais, a gente usa o catecismo novo, né, o amarelinho, famosíssimo. Então, esse daqui é mais aprofundado, esse daqui é em estrutura de perguntas e respostas. E aí, esse ponto, deixa eu só um segundo para eu achar. Aqui, ó, que ele fala. É sempre proibido jurar? Aí a resposta. Não, é sempre proibido o juramento, mas é lícito. Não é sempre proibido o juramento, mas é lícito e até honroso para Deus com a necessidade, e se jura com verdade, discernimento e justiça. Então, quando que não se jura, né, com a verdade? Quando se afirma com juramento o que se sabe ou que se julga falso. Então, você já sabe que aquilo que está jurando é falso, você não está jurando com a verdade. Ou quando não se tem intenção de cumprir aquele juramento. Isso também é um juramento contra a verdade. Quando não se jura com discernimento, é quando se jura sem prudência, nem a madura punição, ou por coisa de pequena importância, ou aquele usar, eu juro por Deus que, sei lá, não fiz o dever de casa por sei lá o que. Isso é uma coisa de nenhuma importância, isso não se pode. Tá invocando o nome de Deus, né, sem discernimento, por uma coisa de pequena importância. Isso também não se pode. Quando nem né, o terceiro, né? Quando que a gente não jura com justiça? Quando se jura fazer uma coisa que não é justa ou permitida, como, por exemplo, jurar vingar de alguém, ou jurar que vai roubar aquele banco, jurar que vai matar aquela pessoa porque matou outro. Isso tudo é contra a justiça. Então, quando que não se pode, para, né, que se possa jurar, né, ele só pode ser feito se invoca, né, o nome de Deus como testemunha da verdade. Isso não pode ser feito se não leva a verdade, o discernimento ou a justiça. Se qualquer uma das três não há, não se pode, né, fazer um juramento, é proibido. E vou pegar aqui 2 números do catecismo para ilustrar sobre o quanto, só um momentinho que eu vou abrir, o quanto que é importante, né, esse mandamento aqui. Catecismo da Igreja, 2145, Maria Lima. As promessas feitas a outrem em nome de Deus empenham a honra, a fidelidade e a veracidade e a autoridade divina. Devem, pois, em justiça ser respeitadas. Ser fiel é abusar do nome de Deus e, de certo modo, fazer de Deus um mentiroso. Olha como é grave, né? Esse parágrafo, ele fala exatamente o que o Catecismo de São Pio falava aqui, só que aqui é pergunta e resposta, aqui ele já usa aqueles 3, né? A justiça, a verdade e a prudência, né? O discernimento, e deixa bem claro no final, né?
ser-lhes infiel é abusar do nome de Deus e, de certo modo, fazer de Deus mentir, porque ele, que é a própria verdade, está sendo testemunha de algo falso. Então, é realmente muito grave. E 2155, o que diz sobre a santidade do nome de Deus, né? Deus que é santo dos santos, né? A santidade do nome divino exige que não se recorra a ele para coisas fúteis e não se preste juramento em circunstâncias suscetíveis de interpretar como uma provação do poder que injustamente o exigisse. O juramento é exigido por autoridades civis ilegítimas, pode recusá-lo. Ou seja, sei lá, vem um governo estatal que manda jurar em nome de Deus por uma coisa que é absurdo e ilegítimo. Recusar, de fato, com certeza. Deve ser recusado quando é pedido para fins contrários à dignidade das pessoas ou à comunhão da igreja. O catecismo ele é bem claro, né? Quando se pode jurar e o tantas que não se é permitido, porque são falsos, desnecessários ou mais 3 detalhezinhos sobre esse mandamento, que esse eu já disse, né, que é proibido quando não se jurou com a verdade, o discernimento, eu acabei de falar. Aqui devemos cumprir os juramentos e também os votos, né, do juramento os votos entram, quando se fazem votos públicos, votos, né, de religiosos ou votos pessoais, mas com, né, o testemunho de um sacerdote, enfim, e aí para você sair daquele voto, sei lá, você fez um voto de celibato pessoal, por exemplo, um testemunho de um sacerdote, para você sair daquele voto, é necessário que você recorra a um sacerdote para que te libere daqui. E quem jura em falso, como eu já disse, né, comete um pecado mortal. O nome recebido é um nome eterno. Isso fala um pouco sobre a sacralidade do nome. Assim como, isso daqui é um trecho que eu achei muito interessante, é no final dessa sessão do catecismo, que fala sobre o quão santo, só um momentinho, o quão sagrado, né, no 2158, o quão sagrado é o nome de todo homem é sagrado, exige respeito em sinal da dignidade que o leva, porque esse é um nome, né, o nome no qual nós fomos batizados, o nome recebido é um nome eterno, e Deus chama cada um por seu nome, né? Em quantas passagens que nós vemos isso, né, que tem o nosso nome escrito em palma de sua mão, tem o nosso nome escrito, etc, etc, etc. O chama pelo nome. O nome, ele é muito importante e sagrado, né? Então, se o nosso nome de meros humanos, pecadores, é sagrado e exige-se respeito para com o nome, né, de outra pessoa, com a dignidade que aquele nome leva, que representa a dignidade daquela pessoa, quanto mais é digno, né, e sagrado o nome do próprio Deus. Então, isso também nos leva, né, a refletir um pouco. Em relação ao segundo mandamento, tem alguma dúvida? Eu não sei se a gente abre no final, Emily, para não quebrar a aula, melhor, né? Você que sabe, sabe? Então, e aí no final a gente abre para perguntas, discussões, questionamentos, dúvidas e etc. E se eu puder, se eu souber responder, a gente responde. Então vamos lá. O terceiro mandamento. O terceiro mandamento nos diz para guardar domingos e festas. Ele também, como eu dizia no início, ele está ali no âmbito da religião, né? Os 3 primeiros mandamentos, eles estão ali no âmbito para Deus, né? E depois, né, para frente, em relação ao outro, né? Então, ele nos diz, né, no
terceiro mandamento ordena-nos que honremos a Deus com obras de culto nos dias de festas. O que seria isso, né? Primeiro, o que é dia de festa? O que é obra de culto? Então, vamos entender melhor de onde que surgiu isso, como é que é isso. Antes, na antiga lei, os judeus, né, guardavam os sábados e outros dias particularmente solenes lá para o povo judeu. Tem até um texto aqui do catecismo, vou dar só uma pinceladinha para ilustrar, para a gente entender de onde surgiu isso. Primeiro, por que os judeus guardavam os sábados? Porque foi no sábado que o Senhor, né, no sétimo dia que o Senhor descansou, no sétimo dia da criação. O Senhor nos diz aqui, né, o sétimo dia será sábado, dia de descanso consagrado ao Senhor. Êxodo 31. Então, isso nos lembra a santidade de sábado, do dia de sábado. A 2:169. A propósito dele, a escritura memória da criação, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm. Mas no sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20. Então, inicialmente, no período, né, antes da revelação de Cristo, o sábado era o dia de descanso. Só um momentinho. E aí, quando vem Jesus, e esse dia, né, esse dia santo, esse dia reservado ao descanso e ao culto de Deus, ele ganha um novo significado. Não é mais o último dia da Ana, mas o primeiro. Não é mais o sábado, mas o domingo. Por quê, né? Porque o domingo é o dia da ressurreição. E, né, Deus fez nova todas as coisas. Ali se faz, né, a nova criação, né? Deus renova todas as coisas. Com a própria ressurreição, fica-se, né, estabelecido que o dia, né, do descanso, o dia que se deve guardar, é o domingo, porque é os domingos que, através do sacrifício da Santa Missa, nós recordamos, revivemos, né, a paixão e morte e ressurreição de Cristo. Então, no Catecismo, no número 2174, ele nos diz: Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, como primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, aquilo que eu dizia, né? Deus fez nova todas as coisas. Como oitavo dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada, como a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro dia de todos, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. Esse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dentre os mortos. Então, o domingo, ele, né, traz a plenitude, porque não mais se guarda como guardavam os judeus. O Senhor também veio trazer uma nova, um novo começo, um novo modo de guardar, né, esse dia santo, porque até, né, a vinda do Senhor, aos sábados os judeus não poderiam fazer nada, não poderiam, sei lá, lavar uma vasilha, não poderiam fazer literalmente nada que exigisse qualquer tipo de esforço. Cozinhar, enfim, nada. E o Senhor veio mostrar, né, que não é mais assim, que agora, né, a nova lei traz também um novo significado para esse dia.
Santo Inácio de Antioquia nos diz, né? Os que viveram segundo a antiga ordem das coisas alcançaram uma nova esperança, não guardando já o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida foi abençoada por ele e pela sua morte. É de fato, né? É uma esperança e um novo significado, né? Não mais se espera o Messias, mas ele já veio e está entre nós, né? E a cada domingo, e não só no domingo, né? Mas a cada domingo temos a oportunidade de receber, de estar junto dele, por meio da Eucaristia, da Santa Comunhão. São Tomás de Aquino nos diz: o domingo em que se celebra o mistério pascal, por tradição apostólica, deve-se guardar-se em toda a igreja como dia de festa, de preceito por excelência. Isso que quer dizer, né? Todo domingo é preceito, todo domingo é festa. Todo domingo do ano não existe férias, não existe recesso, feriado, né? Da igreja tira férias. Da nossa vida espiritual não existe férias. Todos os domingos do ano são dias santos. Todos os domingos do ano é necessário, sob pena, né, de pecado mortal, pecado grave, a participação da Santa Missa. E não só dia de domingo. Quando mais? Porque aqui fala, né, domingos e festas. O que seriam essas festas? Seriam os conhecidos dias santos de guarda, ou dias de preceito. O que seria esse preceito? Quais dias é necessário ir à missa? Ok, já entendi. Todos os domingos, já entendi. Todo domingo do ano, da vida, para sempre. Todo domingo estaria ali à missa, com a graça de Deus. Beleza, entendi. Mas quais dias mais? No Brasil, mais 4 dias. Por quê? Os outros dias de preceito, que eu até listei no próximo slide, no Brasil são transferidos para o domingo mais próximo, geralmente para o domingo seguinte. Então, além do domingo, a gente tem o primeiro dia do ano, que é solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Esse ano mesmo caiu ao sábado. E aí muita gente não entendia bem como é que funcionava. Eu lembro que os Instagrams católicos toda semana tinham as mesmas dúvidas. Tem que ir à missa no dia 31, no dia 1º, do dia 1º já vale para o dia 2, do dia 2 já para o dia 1º, aquela confusão. Se alguém ainda tem dúvida, vamos lá. A solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, é dia 1º de janeiro. Então, todo dia 1º de janeiro, independente se segunda, terça, sexta, sábado, domingo, é um preceito, então é necessária a participação na Santa Missa. Se o dia 1º, como esse ano, cair no sábado, ele pode ser cumprido, né, esse preceito. O que é cumprir preceito? É participar da Santa Missa. Então, pode-se cumprir o preceito no próprio dia 1º, que no caso foi sábado, ou na véspera. O que é a véspera? É o dia antes, a partir do pôr do sol. Logo, no dia 31, né, a partir do pôr do sol ali, na missa das vésperas, né, da noite, também se cumpriu o preceito. Então, se foi a missa no dia 31, na sexta-feira, no dia 1º, cumpriu o preceito da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Mas não cumpriu o preceito do dia 2. Por quê? Por que dia é preceito? Porque dia 2 era domingo. Então, só esclarecendo caso alguém ainda não tinha entendido essa história. Então, quais são os 4? Todos os domingos e os 4. Santa Maria, Mãe de Deus, 1º de janeiro. Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, que é sempre na quinta-feira, eu não lembro, acho que sexta, quinta-feira após a Páscoa, ou quinta-feira após a Páscoa, esqueci. Mas que é um feriado que ele não é fixo, né? O dia não é fixo, cada ano ele cai num dia, porque esse dia varia de acordo com o dia que cai a Páscoa, né? Então, Corpus Christi, mas é sempre às quintas-feiras. Também é dia de guarda. Existem lugares que ele é transferido para o domingo. No Brasil é feriado. E o preceito é cumprido naquele mesmo dia, na quinta-feira. Imaculada Conceição de Maria. Em Belo Horizonte nós temos a graça desse dia ser feriado, mas não é todo o Brasil que é. Dia 8 de dezembro. 8 de dezembro
é preceito, independente se trabalha, se não trabalha, se é feriado, se não é feriado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é preceito, então é necessária a participação na Santa Missa. Como eu disse, BH, a gente é privilegiado, a gente tem um dia de fato de guarda e descanso também, não apenas, né, de forma espiritual, mas geralmente, né, nos trabalhos, nos estudos, porque é feriado municipal. E o quarto dia de preceito é o Natal, que também, independente do dia que cai, segunda, terça, sexta, domingo, é necessário o preceito. Por que a Páscoa não tá? Porque a Páscoa sempre cai no domingo. Então a Páscoa, obviamente, é preceito, mas sempre cai no domingo. Como eu havia dito em relação à solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, todos os dias de guarda e preceitos, seja os outros 4 dias que eu falei, os preceitos, quando a solenidade, ele pode ser cumprido a partir da véspera do dia anterior. Então, se por qualquer motivo, né, a pessoa vai trabalhar o dia todo no domingo, ou naquela cidade dela só tem missa de manhã no domingo, não tem mais nenhuma na cidade, e ela precisa trabalhar, ela pode cumprir esse preceito no sábado à noite. Mesma coisa em relação aos outros dias de guarda. Quais outros, né, dias de guarda que existem, mas que aqui no Brasil eles são transferidos para o final de semana, no domingo seguinte, ou anterior, ou mais próximo. Epifania do Senhor, 5 de janeiro, é dia de guarda? Mas no Brasil vai sempre para o domingo. Esse ano foi para o domingo anterior, que foi o mais próximo. Então, acho que foi numa terça-feira e foi para o domingo da semana anterior, logo depois do dia de Nossa Senhora, da Santa Maria Mãe de Deus. São José, eu achava que era jogado sempre para o domingo, mas eu estava estudando e eu vi um vídeo do Padre Paulo falando que esse não é mais um preceito, foi abolido esse preceito, é apenas uma festa, que é dia 19 de março, por isso está cortado porque não é preceito. Isso tudo que eu estou dizendo é porque a gente está falando em relação ao calendário ordinário, porque se alguém segue o rito extraordinário, ele tem outras particularidades. Muitas vezes o preceito não é jogado para o domingo, é celebrado no mesmo dia, então tem algumas outras particularidades, mas estou falando do rito ordinário, que eu acho que é o que a maioria dos alunos, né, segue. A ascensão de Jesus ao céu, na quinta-feira, a sexta semana da Páscoa. São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho, mas aqui também é sempre jogado para o domingo mais próximo. Inclusive, uma curiosidade, é só porque eu lembrei agora. Nesse dia, ganha-se indulgência se estiver usando algum objeto abençoado por um. Então, se você pedir um bispo para abençoar um texto, você rezar o texto nesse dia, ou se um crucifixo, você usar o crucifixo nesse dia, enfim. No dia de São Pedro e São Paulo, você ganha indulgência plenária se estiver usando um objeto abençoado pelo bispo. Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto. No Brasil, ela é jogada para o domingo. Aqui temos a graça, né, de BH ser também um feriado. A gente consegue celebrar essa solenidade, mas a festa, né, a igreja, né, do Brasil também, ela joga domingo. Não é como a Imaculada Conceição, do dia 8 de dezembro. Essa, de fato, é para o domingo, dia 15. E a de Todos os Santos, dia 1º de novembro, que também, vai para o domingo mais próximo. Eu vi algumas mensagens no chat, deixa só um minuto que eu vou ler. Exatamente. Os judeus não poderiam colher espigas em dia de sábado, não podia fazer nada, literalmente. Igual quando Jesus foi curar, né, o doente, eles, assim, que absurdo que é esse, né, curar um doente num sábado, isso é um gravíssimo. Eles ficavam escandalizados, né, com as ações de Jesus. Estou lendo o chat, tá? Lembrando que na impossibilidade de participar de uma missa, podemos celebrar o domingo em família, por exemplo. Vou falar isso, por meio da celebração em palavra, vou falar isso. Eu acho que vou chegar lá, se eu não chegar, eu volto nessa mensagem. Que mais que
eu estava dizendo o que a gente tem que fazer, né, em relação ao terceiro mandamento, que é ir à missa, né, guardar os domingos. O que a gente não pode fazer, né, nesse dia? O terceiro mandamento, ele nos proíbe de trabalho servis e qualquer obra que nos impeça o culto a Deus. O que é esses trabalhos servis, né? São trabalhos chamados manuais, braçais, que exigem um esforço físico, né, em que, igual fala aqui no catecismo, aqueles trabalhos materiais em que parte mais o corpo do que o espírito, como os que ordinariamente são próprios dos servidores, dos operários, dos artífices. Então, assim, os trabalhos braçais, eles, né, não devem ser feitos nos dias santos, né, seja domingos ou de festas. Onde que é exceção em relação aos trabalhos ali, né? Quando se, acho que eu tenho, só tem um slide para frente. Não, é quando se é importante, né, aquele trabalho, ou se a sociedade depende daquilo. Por exemplo, um policial é um trabalho servil, mas o trabalho dele é para o bem da sociedade, para que toda a sociedade possa, de fato, descansar e guardar aquele domingo. Logo, o trabalho dele é importante. Mesmo um médico, um enfermeiro, etc. Então, existem exceções, né? Vou falar, o comércio, a lojinha de papelaria, para que vai abrir ao domingo? Tem, assim, alguns lugares, por tradição, eles até fecham aos domingos. De novo, falando da Itália, tinha uma lei em algumas regiões que proibiram abrir o mercado no domingo, aí começaram a revezar, um supermercado abria, os outros fechavam, aí na outra semana um abria, os outros fechavam. Assim, seria ótimo se todo lugar fosse assim, né? Hoje isso também tem sido muito banalizado, tudo tem aberto aos domingos. E qual que é o problema disso, né? É que as pessoas que ali trabalham não conseguem repousar, né? Descansar. Não apenas, né? Obviamente, o essencial ali, prestar culto a Deus. É importante e necessário guardar o domingo indo à Santa Missa. Mas não apenas isso, descansar, ter um lazer, recuperar o corpo e a alma. É igual que diz aqui, esse daqui é algumas perguntas, eu coloquei uma sequência, porque às vezes tem muitas dúvidas em relação a isso. Então eu coloquei uma sequência do Catecismo de São Pio X, que diz assim: por que nos dias santos são proibidos os trabalhos servis? São proibidos nos dias santos os trabalhos servis, a fim de que possamos melhor dedicar-nos ao culto divino e à salvação da nossa alma, e para repousar das nossas fadigas. Por isso, não é proibido entregar-se em divertimento honesto. O que significa isso? Lazer, sair com a família, ler um bom livro, né, estudos, né, coisas intelectuais, não há nenhum problema em relação a isso. Ter uma boa leitura, um bom estudo, um bom passear, enfim, isso é lícito, completamente lícito. Aqui está dentro daquela mensagem do Bruno. Cumpre o preceito de participar na missa, quem a ela assiste, onde quer que se celebre em rito católico, quer no próprio dia da festa ou na tarde do dia anterior, como eu disse. Qualquer rito católico, né? A Igreja Católica tem inúmeros ritos particulares ali, enfim, ucraniano, não sei o que, tem 1 milhão. Então, rito católico, seja no próprio dia, seja na tarde, né, nas vésperas do dia anterior. Os fiéis têm a obrigação de participar da Eucaristia nos dias de preceito, a menos que estejam justificados motivos sérios. Por exemplo, por doença, a pessoa está com Covid, obviamente que ela não pode ir à missa, porque ela vai infectar a igreja inteira, né? Isso é falta de caridade. Um cuidado, né, com, né, acabou de ter filho, lactentes, ou por algum motivo que foi dispensada pelo pastor, ou seja, né, pelo próprio sacerdote, né, o pastor daquela paróquia onde a pessoa frequenta, porque viu que, né, ela não tem condições de fato, né, de ir físicas, ou enfim, particularidades. Ou se, por exemplo, eu não coloquei aqui, se não existe nenhum, você está cuidando de uma pessoa idosa e você vai ter que ficar o final de semana inteiro, você não consegue nem no sábado, nem no domingo, não tem nenhuma pessoa que você possa deixar essa pessoa idosa, você já tentou de tudo
E não tem como, você não pode deixar a pessoa idosa sozinha, que está cuidando, doente, e não tem ninguém para ficar com ela, e não tem como você ir à missa. É uma impossibilidade, ou seja, é justificado, isso não é um pecado, não é um problema. Mas não tendo, né, motivos sérios, sim, é um pecado. Em relação a quando não se tem a Santa Missa, por exemplo, você está numa cidade lá do interior do fim do mundo, e na cidade inteira, nem na cidade vizinha ali, não tem como você ir à missa. Não tem padre, não tem sacerdote, não teve no sábado também, não tem. Tem um lugar, né, fim de mundo, assim, que tem missa uma vez por mês, uma vez por ano, enfim. Se tem a celebração da palavra, pode-se participar. Eu estava até, né, estudando, o catecismo recomenda fortemente que se participe, mas não é obrigado. O que é obrigado? A missa. Não tem missa, você não é obrigado a participar da celebração da palavra, mas recomenda-se fortemente para ter aquele momento em comunidade e também, né, receber a Sagrada Eucaristia, que geralmente fica ali no sacrário. Ou realizar orações, né, com generosidade em casa, ou sozinho, ou melhor ainda, em família. Isso tudo se não se tem a possibilidade nenhuma de ir à Santa Missa, porque não tem um sacerdote no lugar onde você está. Não tem. Agora, se não tem no seu bairro, mas tem no bairro vizinho, isso não é um motivo sério nem justo, não vale. Ou se, sei lá, só tem de manhã, se for com preguiça de acordar cedo, também não é um motivo sério, grave. Se de fato não tem possibilidade alguma. Para se cumprir, né, é necessário a participação de toda a celebração do sacrifício de Cristo, né, a Santa Missa, do início ao fim, e ainda que não se possa comungar, então, estou em pecado grave, não vou à missa. Não, aí você vai estar cometendo 2 pecados, né? Um é faltar à missa, o outro é o que você já tinha. Não, se está em pecado grave, vai à Santa Missa, porque o mandato é guardar os domingos, ou seja, ir à missa todos os domingos, não é comungar aos domingos. Comungar é ao menos a Páscoa, uma vez ao ano. O ir à missa é todos os domingos. Então, olha, né, o que a própria igreja, né, o próprio Senhor nos diz, que é ainda mais, não sei se eu posso usar essa palavra, mas ainda mais importante do que comungar é participar da Santa Missa, participar da adoração eucarística, do sacrifício de Cristo, que isso nos é exigido todos os domingos, ao menos, né, todos os domingos. Já a comunhão apenas uma vez ao ano. Então, assim, isso falando do mínimo, tá? A gente não vive também. A gente tem que beber água uma vez a cada 3 dias para sobreviver. A gente não bebe água uma vez a cada 3 dias para sobreviver. Então, assim, é o mínimo. Mas, ainda que não se possa comungar, ir à missa aos domingos. Não comungar, obviamente, né? Participando, mas sem comungar, enquanto não se confessa, não se está em estado de graça. E não guardar, né? Como eu já falei várias vezes, mas repito, domingos e festas, ou seja, o que é as festas? Aqueles 4 dias de preceito. Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, Natal, Imaculada Conceição e Corpus Christi. É fácil de guardar porque são 4. 2 referentes a Nossa Senhora, Santa Maria Mãe de Deus, Imaculada Conceição. 2 referentes ao Senhor, né? Que é Corpus Christi e Natal. E o 2181 do Catecismo fala sobre as exceções ali, né? Os casos especiais, que é a questão ali que o Bruno colocou no chat, que eu já adiantei, já falei, que é quando não se tem, né, um padre, ou por alguma outra causa grave, que se torna impossível, a palavra, impossível. Aí fala aqui, ó, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra, na celebração da palavra, se houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano, ou então que se dediquem à oração durante um tempo conveniente, a sós ou em família, ou em grupos de famílias de acordo com a oportunidade. Foi aquilo que eu disse. Obrigatório ir na missa. Não tem missa de jeito nenhum, impossível. Se tiver celebração da palavra, é recomendado, né, vivamente recomendado, é o que fala a catequese, de participar, mas não é obrigatório. Ou participar ali da celebração, ou se recolha, né, em oração, e dedique esse dia, né, em oração, a sós ou em família. Aqui é o que eu falava um pouquinho antes, né, do que justificaria, né, necessidades familiares
ou uma grande utilidade social constituem justificações legítimas em relação ao preceito do descanso dominical. Mas os fiéis estarão atentos a que legítimas desculpas introduzam hábitos prejudiciais à religião, à vida de família e à saúde. O que significa isso? Tem uma justificativa legítima social. Sei lá, eu sou médico, vou trabalhar 36 horas seguidas de plantão e vai pegar justamente do sábado à tarde e o domingo todo. É uma justificativa legítima? É, porque ele precisa de fato de trabalhar para o bem da própria sociedade, uma utilidade social. É pecado grave? Não é. Mas há de se tomar cuidado aqui. Devem estar atentos para que legítimas desculpas não introduzam hábitos prejudiciais à religião, à vida de família e à saúde. Ou seja, se todo domingo, todo final de semana, ele pega esse plantão, ele nunca vai à Santa Missa aos domingos. O que prejudica a própria religião, né, da própria pessoa, a vida em família, porque esse dia é um dia do descanso, e a saúde, porque é um dia do descanso, né, seja em família, seja o lazer, seja o descanso do próprio corpo. Todo cristão deve impor aos outros, sem necessidade, aquilo que os impediria de guardar o dia do Senhor. Então, eu sou católico apostólico romano, tenho uma lojinha de artigos de material escolar. Eu devo abrir ao domingo e impor que os meus empregados não guardem, né, o domingo, sendo que é completamente desnecessário isso, e não tem uma utilidade social assim grande, nem familiar, nem nada. Então, não, né? Então, não faz sentido. Então, é necessário, né, essa reflexão, né, de cada um dos próprios cristãos de guardar o domingo com tudo aquilo, né, que eu já disse que se convém, seja ir à Santa Missa, seja o lazer, o descanso do próprio corpo. E, por fim, a gente tem, né, uma dica, assim, que o catecismo nos dá de como viver bem os longos dias de guarda. E eu falo para concluir aqui a nossa catequese de hoje. Os cristãos que dispõem de tempo livre devem lembrar-se de seus irmãos, que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. O domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã às boas obras e aos humildes serviços de que carecem os doentes, os enfermos, os idosos. Os cristãos santificarão o domingo também, dando à sua família e aos parentes o tempo e a atenção que dificilmente lhes podem dispensar nos outros dias da semana. O domingo é um tempo propício à reflexão, ao silêncio, ao estudo, à meditação, que favorecem o crescimento da vida interior cristã. Então aqui fala mil coisas, né? Fala em relação à caridade, a ajudar os pobres, aos enfermos, a fazer aquela visita àquele, né, idoso doente, a tirar um tempo em família, né? Tinha-se muito costume, né? Aos domingos vamos visitar a avó, vamos fazer tal coisa, reunir a família para descansar. Isso é guardar o domingo, né? Ao meditar, a usar esse tempo livre, né? Para dedicar mais à oração, ao silêncio, à vida interior, a um estudo, enfim. Aqui esse ponto do catecismo nos fala mil coisas para como viver bem, né? Esse domingo, esse dia de guarda. Deixei aqui no final algumas dicas bem uns vídeos bem pequenininhos, assim, se alguém quiser aprofundar no tema, né, obviamente, o catecismo, o de São Pio, 10º, o catecismo, né, novo, amarelinho, os dois são sumamente importantes, acredito que vocês já estejam utilizando, né, no curso, mas deixei alguns vídeos do Padre Wagner, do Padre Paulo Ricardo, esse daqui é um texto, na verdade, esse daqui é um vídeo do Padre Paulo, e esse daqui também é um vídeo sobre se trabalhar os domingos é pecado. Eu vou fazer a oração final, porque aí pode encerrar a gravação e tudo mais, e aí depois se alguém tiver dúvidas e perguntas, tá bom? Dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço tirar ajudas para os pôr em prática. Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.